Graça e paz, meus amigos internauta. Estamos aqui mais uma vez para fazer esse vídeo para o canal aqui oficial Apóstolo Paulo Silva. E eu gostaria de pedir mais uma vez a sua colaboração, deixando o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Esse canal é um canal de interação evangélica e nós temos ótimos conteúdos para passar para você. Então é importante que você acompanhe esse vídeo do início até o final e entenda o que o Senhor Deus realmente quer despertar a sua igreja nesse tempo. 2022, o ano escatológico, né? Nós já estamos aí entrando aqui no Brasil no que nós estávamos esperando desde então, esses 4 últimos anos, clamando, orando, buscando a presença de Deus, que é as questões políticas aqui em nossa nação. E nós queremos muito que a revelação de Deus venha ao coração dos meus irmãos, para que você entenda que isso não é apenas um cenário político, mas sim, realmente uma tomada, é uma guerra que existe entre o bem e o mal, e nós não estamos aqui para ver o bem perder, não é isso? Então é importante que você entenda que a igreja, nesse momento, ela precisa ter um posicionamento. Mas quais que são os posicionamentos da igreja? Mais do que nunca, a igreja ela precisa se posicionar como uma igreja forte, uma igreja que ora e uma igreja que tem realmente autonomia, que pensa, que raciocina e que realmente quer que o governo brasileiro ele esteja mais uma vez entregue na mão de quem realmente teme ao Senhor nosso Deus. Então eu quero nesse momento dizer a você o seguinte: a intensidade do clamor ela precisa ser intensificada. Nós precisamos intensificar o clamor, precisamos tomar as rédeas no mundo espiritual e começar a comunicar no mundo espiritual e dedicar essa nação totalmente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O não comprometimento de uma igreja sólida pode trazer para a humanidade uma história de catástrofe. Toda vez que a igreja ela se posiciona, Deus muda a sorte da humanidade. Agora, quando a igreja ela deixa de se posicionar, a história realmente é uma história de guerra, de confusão e de conflito. Não é diferente que conosco, os cristãos do século 21. Não. Deus ele quer realmente que nós façamos oração de guerra, que nós coloquemos a nossa nação nas mãos do Senhor e pronunciemos o nome de Jesus em todos os cantos dessa terra. Por quê? Porque existe uma façanha do diabo muito grande para então, se não tomar atitude agora, para esses anos que vêm, futuro que vem, para que a igreja tenha aqui no Brasil a sua boca amordaçada. É claro que isso não vai acontecer, porque a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Mas a igreja ela precisa ser uma igreja que está constantemente ligada em tudo que se passa, está constantemente determinada naquilo que ela quer, na servidão a Deus, na entrega da sua sociedade a Deus, da sua comunidade a Deus, da sua cidade a Deus, é uma entrega total. Esta igreja, ela precisa realmente, nós precisamos muito, mas muito desse posicionamento. Eu tenho visto que a falta de conhecimento de Deus faz e cala muitas pessoas. Tem gente que ficam equivocado por muita pouca coisa. Quando se trata de religião, a gente quer camuflar, né? Isso quer camuflar e quer tomar posicionamentos diferentes. Não. Com Deus é o seguinte: ou você serve a Deus ou você aplaude aquele que não é de Deus, né? Aquilo que não é de Deus, as atitudes que são tomadas que não é de Deus. Os deuses pagãos sempre existiram, o paganismo sempre existiram e sempre existiu pessoas covardes que se diz servos de Deus e que na hora de se posicionar diz assim: ah, mas é porque ele é desse segmento, eu não tenho de que discriminar. A Bíblia não está discriminando ninguém, mas a Bíblia sempre ensinou que sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno.
Nós não estamos falando de religião aqui. Nós não estamos falando de religião afrodescendente, nós estamos falando de religião evangélica ou católica. Nós estamos falando de fé. A quem você tem depositado a sua fé? Porque você é livre para servir a Deus aonde você quer. Porém, Deus não está em todos os lugares. Ele pode estar? Pode, mas não é em todos os lugares que Deus está. Entendeu? Deus está onde? Deus está naquilo que é santo. Eu não posso acreditar que se eu pegar e fazer um rito que não está dentro da Bíblia, Deus vai aplaudir aquilo. Eu posso acreditar que se eu ajoelhar, se eu proclamar, se eu disser que Deus é Deus, Deus está comigo. Agora, se eu disser que outra pessoa é Deus, que outra coisa é Deus, que outra fábula é Deus, e adorar aquilo, ou pelo menos aplaudir pessoas que fazem isso, eu não estou proclamando uma fé, eu estou me comportando como uma pessoa religiosa, e a religião, ela não vale. E principalmente quando no tocante que fala sobre a questão do comportamento da história. Eu posso mudar a história como igreja. Eu posso fazer que o grande gigante se levante no Brasil quando eu me posiciono. Eu tenho visto muita gente falando acerca de religião. Eu não estou falando acerca de religião nem de política. Eu estou falando acerca de posicionamento de fé. Eu não posso colocar no trono de que é Deus uma pessoa que não proclama, que não diz que Deus é Deus, que adota fábula. E não é por falta de conhecimento, não. Entendeu? É porque essas pessoas preferem andar de mãos dadas com Satanás do que se posicionar e dizer: eu sou servo de Deus e não aplaudo esse tipo de coisa. Entendeu? Então a gente precisa muito nesse momento de se posicionar, nos posicionarmos como a igreja. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, vocês vão ver calamidades dentro da Bíblia e fora dela todas as vezes que o povo de Deus não se posiciona, todas as vezes que o povo de Deus quer camuflar, quer dar um leve. Deus não dá leve para ninguém. Com Deus é sim, sim ou não, não. Entendeu? E nós precisamos, o povo brasileiro, nesse momento, ter a revelação que é a palavra. Essa palavra. Se a pessoa, se o sistema está de acordo com a Bíblia, então é claro que eu vou ser aplausivo, que eu vou adotar essa medida, não de religião, mas de fé e de palavra. Nós precisamos muito de homens e mulheres que nesse momento não leve as questões de quem paga mais. Entendeu? Nós precisamos muito nos posicionar como homens e mulheres que sabemos que se morrermos pobre, mas com a fé no nosso Deus, nós herdaremos o reino do céu. Agora, se nós morrermos ricos, sem compromisso com a palavra de Deus, pode crer que para o céu você não entra. Então, que Deus em Cristo esclareça a sua igreja, e você que ouviu esse vídeo, passe 1, 2, 3 vezes na simplicidade que tem as minhas palavras, você vai ver que o Espírito Santo está me usando para falar com você. Que Deus em Cristo te abençoe.